Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo. Estamos chegando quase totalmente vacinado, né? Eu tive Covid no final de dezembro, ou melhor, no começo de dezembro do ano passado, e ontem foi a minha vez de vacinar contra a Covid. Cheguei lá no postinho, né? Todo crente que iria ser vacinado com a Pfizer. E aí fui vacinado com AstraZeneca. Gente, mas dá um medo, né? Porque são tantas informações, tanta gente puxando para um lado e para o outro, e até pessoas como eu, que se dizem até mais esclarecidas, dá aquele medinho na hora de tomar a vacina. Eu tomei AstraZeneca, não tive reação nenhuma, não precisei tomar remédio nenhum, e estou me sentindo muito mais protegido hoje. Bom, vamos lá, ainda tem muitas dúvidas, muita gente com medo, mas eu estou dando esse depoimento aqui com o objetivo de incentivar as pessoas que estão chegando à sua data a tomar a vacina também, porque eu não tive reação nenhuma, estou super bem, viu, gente? Agora, vamos também aqui no destaque com os nossos colegas, e se quiserem falar da vacina, tá aí, está colocado no ar. Vamos começar com o destaque de Adolfo Padilha. Adolfo Padilha, é com você. Bom dia, Eudes. Bom dia, Arivaldo, toda a nossa audiência, TV Brasileira e TV Prudente News. O que a gente tem que alertar é o seguinte, aqui na nossa região, quem está nos ouvindo aqui, nós estamos com 100% dos leitos lotados, vem frio por aí, isso potencializa um pouco a contaminação do vírus. Então, todo cuidado, gente, vamos manter o cuidado, porque a gente tem que cuidar de todo mundo, né? Cada um cuida de si para cuidar de todo mundo. Mas o que é importante a gente dizer também é o que ninguém nunca fala, né? O mundo comemora, para aqueles que não torcem por vírus, são 164 milhões de pessoas infectadas e curadas. 164 milhões, vou repetir, de pessoas infectadas e curadas em todo o mundo. Só no Brasil são mais de 16 milhões de pessoas curadas. Muito bem, vamos lá, Divaldo Cerezini, o seu destaque. Já tomou a vacina, Divaldo? Primeiro, parabéns pela tua atitude, viu, Eudes? Eu estou aqui aguardando ansioso a minha vacina, a minha vez na fila da vacina, né? Está previsto aí para o dia 15. Eu sou novinho, cara. Mas eu espero que seja antecipado isso daí, pelo que eu estou acompanhando. Eu acredito que na primeira semana de julho já será possível me vacinar. Em relação ao meu destaque de hoje, bom, primeiro também, sempre muito bom estar aqui com todos. Hoje, terça-feira, vamos que ainda tem muita semana para construir, né? E o meu destaque de hoje vai para a reunião que aconteceu ontem da nova empresa aérea ITA, que é do Grupo Itapemirim, e com o pessoal dos transportes, do turismo, né? E o Marcos Lucas, que é representante da Aviesp, Associação dos Agentes de Viagem, me relatou que a empresa tem planos aqui para Presidente Prudente de colocar uma linha aqui para ligar São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a gente deve ter em breve mais uma empresa aérea operando aqui, facilitando o nosso transporte. O que a gente precisa ficar de olho é que o edital de concessão do nosso aeroporto ainda está muito ruim, o governo tem manifestado muita resistência em ajustar isso, e é uma questão fundamental a infraestrutura aeroportuária para que a gente tenha ampliação. Inclusive, a empresa tem o propósito de colocar outros destinos aqui em Prudente, o que será muito bom para a gente. Muito bom, excelente notícia. Bom, vamos agora para a notícia não tão boa, né? Para alguns e excelente para outros. A Justiça Federal absolve Lula e Gilberto Carvalho em ação por corrupção passiva, aquela operação Zelotes. Os políticos e empresários eram réus do suposto favorecimento de montadoras numa medida provisória em troca de propina. Dizem que eram 6 milhões de reais que iriam para os cofres do PT. O juiz da causa disse que o Ministério Público não reuniu indícios para fundamentar a acusação, por isso Lula e Gilberto Carvalho foram absolvidos. A gente começa comentando esse assunto com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. É triste, mas a gente tem que dizer, né? É o efeito cascata, né? É o efeito cascata daquele absurdo jurídico que se praticou no STF para absolver
o Lula diante de tantas comprovações, de tantas delações, enfim. E a gente passa a desconfiar de tudo, né? Infelizmente, o ativismo no judicial brasileiro ativismo político no judicial brasileiro é alguma coisa que está bem gritante, né? Está bem berrante. Então, infelizmente, a gente passa a ter dúvida de tudo. Existe, sim, um movimento muito grande nos bastidores da viabilidade eleitoral do ex-presidiário Lula. E, por trás disso, um interesse muito grande de tentar vender com um selinho que foi tudo uma armação contra ele. E a gente não vê as manchetes mais dando espaço por patrimônio da ex-esposa dele, né? O patrimônio dos filhos dele. Quer dizer, foi tudo realmente melhor do que o Ronaldinho, que nem ele falou para negócio. E a gente, como brasileiro, a gente tem que acompanhar uma matéria dessa, ficar nós todos aqui com os nossos jabutis na cabeça, né? Com dúvida do que realmente se tratou a decisão desse juiz federal, e a gente vê aí o Lula cada vez mais o sistema favorecendo para que ele seja candidato. Ele ser candidato é até natural. O que não é natural alguns institutos de pesquisa colocar ele bem cotado na pesquisa e ele não sair às ruas, né? O vírus, nesse caso, a pandemia, nesse caso, está sendo favorável a ele. Fica a desculpa de não sair às ruas, que na verdade ele não sai porque pode ser afrontado moralmente, né? Como foi Randolfo Rodrigues ontem, quando tomava vacina, que o povo não é mais bobo, né? O povo acordou. A manifestação do último final de semana foi manifestação de sindicato e de meia dúzia, como aqui na nossa cidade a gente viu. Então é por aí afora, vamos ver. Vai vir mais coisa ruim desse tipo por aí. Muito bem, Edivaldo Celesini, como é que você viu a notícia, os bastidores aí do Lula, liberado de mais um processo? E vai ser liberado de todos, né? Nós já vimos esse caminho acontecer e isso tudo, eu vou lembrar aqui que na posse do Augusto Aras, procurador-geral da República, recentemente, agora no governo Bolsonaro, ele foi escolhido, ele disse uma frase que era necessário acabar com o lavajatismo e voltar com o bom e velho combate à corrupção. A gente está vendo esse bom e velho combate à corrupção voltar. Tudo aquilo que foi construído durante o período da Lava Jato está sendo destruído, em parte pela atuação da Procuradoria-Geral da República, e a gente vê aqui, o juiz ele acabou o processo antes, inclusive, das considerações finais das partes. Dentro do processo, o Ministério Público agora diz que não tem como juntar os indícios de ligação de pagamento de propina com esses réus. Gente, vamos abrir os olhos. Semana passada, a Câmara aprovou um projeto que visa justamente abonar, impedir a punição daqueles que nos roubam. E foi uma votação expressiva, majoritária, 408 votos a favor desse absurdo. E aqueles que ali ontem, cidadãos de bem, como eu, como você, Padilha, estão batendo palmas para esse absurdo. Gente, em que mundo nós estamos? A corrupção voltando aí a ganhar terreno e a gente preocupado com rolezinho de presidente e manifestação de sindicato. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, é com você. É um esforço danado do Divaldo para envolver o presidente até na liberação do Lula, né? É uma coisa assim impressionante. Ele pula o STF, que é quem acabou com a Lava Jato, quem desmontou a Lava Jato, e tenta desmontar ela moralmente, e ele quer jogar a culpa para o Bolsonaro. O Divaldo deve sofrer muito, viu? É só isso? Bom, vamos lá, então. Só eu vou tomar até um chazinho com a minha caneca do Palmeiras aqui, ó, para ficar calminho, né? Porque o Muito bem. Vamos ver se você consegue ficar calminho. Só para completar isso daí, gente, eu tô falando do absurdo que está acontecendo e tem gente batendo palma para isso. Eu vou voltar a dizer, quando tomou posse, o Aras disse: nós precisamos acabar com o lavajatismo e voltar com o bom e velho combate à corrupção. Olha o que está acontecendo depois disso, gente. Está acabando realmente o lavajatismo e está voltando tudo aquilo que a gente via de impunidade para políticos sem vergonha. E a gente distorcendo e tirando o contexto da minha fala para puxar saco do presidente. Por favor.
Muito bem, olha, não sei se você vai continuar aí com o seu chazinho, viu, Padilha, depois dessa notícia aqui, ó. No dia em que o plenário da Câmara analisou de forma conclusiva a medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras, o deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, disse que jabutis incluídos pela Casa, no caso a Câmara dos Deputados e também pelo Senado, tornaram a proposta péssima. Pois é, e concluindo, olha, o relator, deputado Elmar Nascimento, do DEM da Bahia, apresentou o parecer recomendando a aprovação de 21 emendas aprovadas pelo Senado e a rejeição de 5 e a aprovação parcial de outras 2. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com o Divaldo Cerezini. E tem razão o deputado Paulo Ganimi, viu? Porque os jabutis, ainda bem que a Câmara acabou tirando alguns, né? O senador Ciro Nogueira havia conseguido aprovação lá no Senado, por exemplo, de uma indenização para o estado do Piauí, em razão da aquisição lá no passado, que já foi negociado e entendido, da companhia energética de lá. Fora isso, nós tivemos inseridas a obrigatoriedade de construção de usinas e de gasodutos nos redutos eleitorais de alguns deputados e de alguns senadores. O senador Marcos Rogério chegou a inserir a obrigatoriedade da aquisição de energia de usinas a carvão até 2035. Então, um projeto que o governo mandou, que era bom, que previa a capitalização da Eletrobras, ou seja, a injeção de dinheiro pela iniciativa privada, para que diminua a participação do governo e a empresa passe a ser controlada por quem entende do assunto, acabou sendo distorcida na Câmara, acabou nos gerando um custo que a Fiesp, quando saiu da Câmara, estudou e chegou ao valor de 400 bilhões de reais, que vai ser pago por todos nós, não é só pelo Nordeste, não, é por todos que usam energia no Brasil. Essas novas modificações, 84 bilhões, e a previsão seria de arrecadar 60 bilhões com a venda das ações da Eletrobras. Vocês entenderam que, da forma como está, nós estamos pagando para vender a Eletrobras? Muito bem. Adolfo Padilha, como é que você viu aí a inclusão dos chamados jabutis? São jabutis mesmo? É sempre assim. Esse é o jogo de Brasília que a gente sempre fala, né? Brasília para Brasília e não Brasília para o Brasil. O governo mandou uma boa proposta da privatização da Eletrobras, como ele tenta fazer o seu projeto de privatizações. Mas chega no Congresso, junta 500 e tantos deputados, todos quais formados em grupos, aqueles que sabem fechar mais o seu grupo com seus interesses particulares, não interesses do Brasil, e colocam um jabutis, né? Jabutis é aquilo que a gente entende como tenta passar desapercebido, desfigura totalmente a proposta inicial do governo. E realmente isso é muito ruim, mas é difícil de combater. O governo acaba optando pelo seguinte: eu tenho que privatizar, não tem como. Ou é assim ou não acontece. Mas ainda a gente tem uma chance, porque passa pelo crivo do presidente novamente. Isso não significa que pode mudar, significa que pode tentar mudar. Por quê? Se ele vetar algumas coisas que foram decididas, volta para o Congresso. Quer dizer, é um sistema totalmente errado, né? O presidente ele tem que acatar o que a maioria decide. Ele tem um direito de tentar vetar. Volta para a Câmara para ver o que foi vetado. Enfim, vira aquela lambança toda. Mas ainda a gente tem que torcer para que dê certo, né? Porque a proposta inicial, o mais importante da proposta do governo de privatizar a Eletrobras é que teria uma redução na conta de luz de nós aqui, dos baixos afegões, né? Mas, do jeito que está, parece que a coisa pode ficar complicada, como diz aí o Divaldo. Muito bem. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Voltamos já. Muito bem, já estamos de volta aqui na Prudente News 1070. Obrigado a você que está nos acompanhando aí no radinho, ligado aqui na 1070 da Prudente News e também quem está nos assistindo por vídeo na TV Brasileira para mais de 30 milhões de assinantes ou
também nas nossas redes sociais, nos nossos canais. Muito obrigado. Bom, comigo para comentar aqui as principais informações de hoje, Adolfo Padilha e também Divaldo Ceresini. Agora a gente vai para o nosso segundo bloco. Em crise agravada pela pandemia, transporte público tem neste ano uma greve a cada 4 dias no país. O levantamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor apontou 41 paralisações em 17 estados e no Distrito Federal desde janeiro. Com menos passageiros, o setor vive uma onda de falências e prejuízos. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com o Adolfo Padilha. Adolfo, como é que você vê a questão do transporte coletivo? Você vê o interessante dessa matéria é que não é só, por exemplo, hoje, em Presidente Prudente, acontece esse problema. Realmente, o modelo de negócio de transporte público, ele se baseia principalmente em passageiros, não tem outra. E a receita dele é passageiro. Ele já vinha enfrentando dificuldades e problemas com os aplicativos de transporte, que virou uma concorrência muito forte. Mas aí vem a pandemia. A pandemia trancou as pessoas em casa. As pessoas não foram para o ponto de ônibus. As pessoas não pegaram ônibus. Com isso, fez com que muitas empresas entrassem em processo de falência. É lamentável, é uma pena, mas é uma realidade, né? A empresa, o modelo de negócio, da forma que ele é aplicado, ele já não funciona mais. Foi isso que a pandemia nos ensinou. O modelo de negócio que diria, vamos pegar um exemplo, uma cidade que nem Presidente Prudente, onde uma só empresa pode operar o sistema de transporte, já está certo que isso não funciona mais, porque o volume de transportados não vai pagar essa conta. Vai ter que se pensar em alguma coisa. O município ou o Estado, para subsidiar, é mais uma carga muito pesada no custo administrativo de uma cidade. O transporte, por ser único, de concessão única, já é uma coisa que não se deve pensar mais. Nós temos que começar a pensar em transporte via van, transporte via o modal de moto, enfim, nós vamos ter que pensar em outros modelos e outras características. Esse modelo tradicional que vinha acontecendo, está claro, e a pandemia deixou isso muito claro, que ele não se sustenta. Logo fica complicado. Logo sobra para quem? Para quem precisa do transporte para ir trabalhar, para quem precisa do transporte para ir estudar. Então, é uma situação muito grave. Eu repito, essa matéria ela traz o contexto geral dela, é muito interessante. É um problema que a gente vê que pegou o Brasil todo, como acredito que deva ter pego outros lugares do mundo também, porque a matéria-prima principal eles não tiveram, que era gente no ponto de ônibus para pegar o ônibus. Divaldo Ceresini, vamos lá ver a sua opinião sobre transporte público. Parece que no Brasil todo esse modelo de negócio está enfrentando problemas. Vamos dividir aqui em duas partes o meu comentário, né? Uma em relação à questão global do transporte coletivo e outra em relação específica à nossa cidade de Presidente Prudente. Em relação ao global, é evidente, o Padilha tem toda a razão quando ele diz que nós precisamos pensar em outros modais e na integração desses modais. Nós temos os aplicativos de transporte que vieram a contribuir com isso, seja com carro, seja com patins, com patinete, né, motorizado, com motos, enfim. O compartilhamento de veículos também é outro fator que deve ser analisado. E nesse sentido também, falando de ciclovias para as bicicletas, nós precisamos da atuação dos governos com isso. Outra questão que eu entendo que deve ser feita, inclusive discutimos amplamente isso no ano passado, é o modelo de concessão do serviço de transporte coletivo, e aí eu começo a entrar aqui no assunto para a nossa cidade de Presidente Prudente. Agradecendo, inclusive, Derek Bruno, o Ranael Mendes, a Fernanda Seabra, o Renato Brito, Marco Zen, a Leia, o Ronaldo Vilas Boas, o Lucas Bressanin e o Ambrósio, que são pessoas com as quais ontem à noite nós batemos um papo a respeito desse assunto. E aqui em Presidente Prudente nós tivemos 2 governos para trás uma desastrosa estruturação do sistema de transporte, que colocou terminais urbanos onde não precisava para atender interesses que nós desconhecemos, mas gastou muito dinheiro com isso. E aí nós temos um sistema que não atende o cidadão. Será que não seria o caso da gente ter uma prefeitura que intervisse menos nesse setor e desse mais flexibilidade para a empresa traçar as rotas, colocando simplesmente parâmetros mínimos de operação, distância de ponto, por exemplo,
e aí nós teríamos rotas que fizessem mais sentido para o cidadão, que custassem menos, e aí sim um serviço de melhor qualidade. Muito bem, o Adolfo Padilha pediu a palavra, eu vou passar para ele. Esses dias ouvi um comentário interessante do Joilton Carlos, que é repórter aqui da Prudente News também, dizendo que nesses terminais que estão parados, um perto da minha casa, perto da casa do prefeito também, de Presidente Prudente, ali no Portinari, aquele terminal nunca foi usado para nada. Podia ser usado para uma feira livre, por exemplo, para ter banquinhas lá, né, utilizando para alguma coisa. Fica aqui uma sugestão. Adolfo Padilha, vamos lá, para a sua fala. Você pediu a palavra, está com você. Não. O problema não é administrar ou otimizar linhas, né? Pode ser um problema menor esse. A gente tem que considerar que a própria matéria nos mostra aqui que nesses últimos 14 meses, 25 operadoras decretaram falência e pararam de operar. Entre eles um consórcio. Imagine quantos ônibus tem nesse consórcio. A estimativa é de um prejuízo de quase 15 bilhões de reais no setor. Quando você vai para o trem, o prejuízo é de quase 11 bilhões de reais. O que a gente quer dizer é o seguinte, a matéria-prima principal faltou. E aquelas empresas que dependiam 100% da sua receita, e a maioria é assim, do usuário do transporte público, que é o negócio deles, não aguentou o peso. É difícil. Veja bem, como a situação de um prefeito intervém numa empresa dessa. É uma decisão difícil para o administrador. Quando ele intervém para valer na base administrativa para tomar conta, ele passa de ser o culpado por ter assumido um transporte público que já vinha decadente e passa a ser cobrado agora, já que assumiu, o negócio tem que funcionar, né? E hoje a gente repetiu aqui, nossa região está com 100% de leitos ocupados, né? A gente não sabe se amanhã ou depois da manhã vai se decretar essa loucura de fecha tudo de novo, né? E a consequência disso foi a inconsequência de atitudes que não tinham embasamento científico, que foi o fica em casa e fecha tudo, né? Causou, como em todos os outros negócios, na empresa de transporte público, um grande prejuízo. E aí, como é que fica? Fica complicado, né? Divaldo Ceresini, para a gente fechar esse assunto por hoje, vamos lá para a sua tréplica. Sem dúvida, a pandemia ela agravou esse problema, né? E o transporte público, como já dissemos anteriormente aqui no programa, né, ele foi tratado com bastante hipocrisia pelos governos. Nós tivemos lotação no transporte público, questionamos isso várias vezes, eu não estou falando especificamente de Presidente Prudente, não, estou falando do Brasil inteiro. Nós não tivemos uma ação dos governos também em relação ao combate à pandemia, no sentido de contribuir para a saúde financeira das empresas, mas também contribuir para a saúde das pessoas, viabilizando o distanciamento social dentro do transporte público, né? Então, sem dúvida alguma, esse também foi um dos setores bastante prejudicados da economia e a saúde da população sofreu muito com o uso desse serviço. Muito bem, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Olha, sempre ali no cercadinho nos rende notícias o presidente da República. Em conversa com apoiadores na manhã de ontem, segunda-feira, em frente ao Palácio do Planalto, ou Palácio da Alvorada, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a aprovação do voto auditável para as eleições de 2022. Segundo ele, é a única possibilidade de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser eleito se houver fraude no processo eleitoral. Para Bolsonaro, somente com o voto auditável será possível ter transparência total nas eleições. Está fazendo um caminho parecido com o do Trump nos Estados Unidos ou não? Adolfo Padilha, com você. Veja bem, né? O Donald Trump foi tão acusado e hoje lá nos Estados Unidos a eleição está altamente judicializada em muitos estados. Tudo que o Trump pregou lá vem acontecendo. Os Estados Unidos passa de 600 mil mortes, né? E a gente não vê lá manifestação como a gente vê aqui, que não é manifestação para derrubar o vírus, né? É manifestação para derrubar o presidente. E é claro, é notório. Você tem dúvida? Eu não tenho dúvida. A única possibilidade do Lula vencer as eleições é com fraude nas eleições, porque a resposta está nas imagens, onde você vê o presidente Bolsonaro chegando, a multidão que o recebe, né? E o Lula não sai às ruas. A manifestação que uns tentam pregar que foi um enorme sucesso
Foi, sim, um enorme sucesso de depredação, de medo, né? E nunca vi tanta gente feia junta reunida também, pelo amor de Deus. Então, quer dizer, qual é o sucesso? Por que o Lula não foi lá na Paulista recepcionar os sindicalistas que lá estavam, os professores da USP que lá estavam, né? Os professores, enfim, por que não foi? Os artistas, aqueles que exilaram em Paris, né? Como aquele bobão que saiu lá na rua do Rio de Janeiro, eu não quero nem citar o nome dele aqui. Então, quer dizer, claro e evidente. Agora eu pergunto, qual é o medo de auditar o voto? O genocida, o ditador que alguns acusam aqui, não prendeu ninguém em casa, quer que o médico decida com o seu paciente o melhor tratamento, comprou as vacinas que têm que ser compradas, até mais do que se faz necessário, e prega que você deve ou não usar máscara é uma escolha sua. Esse é o nosso ditador. Esse é o nosso ditador, né? Contrapartida, a gente vê um ministro do STF que deveria estar na cadeira dele só esperando o que vai decidir o Senado, o Congresso, essa é a função dele, fazendo discurso e caravana para explicar que não se deve auditar o voto. E ele usa nas falas dele voto impresso, quer dizer, ele mente, porque isso não é omissão. Passa a ser até uma omissão quase criminosa, né? Porque a gente não está falando em votar de novo com o papelzinho, a gente está falando em auditar. Qual é o mal que tem que auditar? Eu acho que isso é seguro tanto para quem é contra o Bolsonaro e para quem é a favor ao Bolsonaro. Então você vê que o medo e essa pressão é porque existe, sim, possibilidades da urna ser violada. Esse discurso que não existe é mentira. A gente viu, nós tivemos um sistema agora violado, que mais de 100 milhões de CPF foram espalhados na rede social. E como eu sempre falo aqui, a NASA já foi invadida, o Pentágono já foi invadido, a Rússia conseguiu invadir o sistema americano. A cada uma nova boa notícia na internet que a gente tem, existe mais de 500 mil tentativas em menos de 48 horas de tentar romper aquele sistema. Mas isso ninguém fala. Repito, se sair agora um sistema novo na tecnologia, em 48 horas vai ter mais de 500 mil tentativas de invasão nesse novo sistema. Então a urna é tão inviolável assim? Ah, tá bom. Então, na dúvida, vamos auditar. Simples e fácil. Divaldo Ceresini, vamos lá. Você faz campanha pelo voto auditável? O que você pensa sobre isso? Bom, antes de começar o meu comentário a respeito desse tema, eu gostaria de fazer uma observação. Lá nos Estados Unidos, a população fez protesto, sim. Ela tirou o presidente e colocou o outro. E desde o começo do ano, quando esse presidente começou a atuar, graças, é verdade, à aquisição de vacinas do governo anterior, as vacinas foram aplicadas com uma velocidade tremenda, que lá eles já estão em porcentagem quase todos imunizados, o que permitiu a flexibilização e a reaproximação social das pessoas lá. Então, lá está muito bem, e realmente tem algumas mortes ainda, mas é um nível mínimo, muito pequeno em relação ao que se teve no passado. Tá? Então, lá eles protestaram, mudaram de rumo, e a coisa está muito bem nos Estados Unidos. Em relação à questão do voto auditável, eu defendo que tudo aquilo que vier a trazer segurança para o eleitor de que ele teve registrado o voto da forma como ele desejava, é importante e é válido. E eu já disse aqui várias vezes, a fonte de financiamento para mim está muito clara. Nós gastamos 3 bilhões com o fundo eleitoral a cada 2 anos e nós gastamos 1 bilhão por ano com o fundo partidário. Nós temos, portanto, o financiamento todo à nossa disposição. Basta nós termos os partidos políticos, os nossos políticos querendo resolver isso. Agora, o que eu vejo é muita gente pegando esse tema e fazendo discurso, mas aqueles que têm que agir, na hora de agir, não agem. Então, pessoal, vamos parar de discurso aí, os deputados que são a favor do voto auditável, e vamos colocar isso em prática. Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, é com você. Não, só você vê como que é o discurso, né? Lá o presidente que assumiu, trocaram o presidente. Mas como assim? Foi melhor porque trocaram o presidente? Acabou de admitir, porque a vacinação lá, ela progrediu, porque o ex-presidente deixou tudo preparado. Então, você vê como tem uma diferença na posição. Espera aí, se o ex-presidente deixou a vacina proibir, você tudo preparado? E a acusação, então, de que ele era culpado pelas mortes? Se hoje lá tem 600 mil mortes e hoje aqui tem 500 mil mortes no Brasil, é a evolução da doença, não tem como impedir.
Não tem como parar. O Brasil hoje bate mais de 90 milhões de vacinados. Entendeu? E aquele discursinho de que demorou para comprar a vacina, só continua fazendo ele quem é bobo, quem não entende matemática, quem não se apegou nas datas, quem não se apegou. Ontem, olha o absurdo, um professor da USP, claro, tinha que ser da USP, ele lançou um programinha de estudo das mortes evitáveis, as mortes que poderiam ser evitadas. Eles constroem toda uma narrativa para tentar culpar o presidente. Aí, no estudo dele, se desde o primeiro dia o Brasil tivesse aplicado 2 milhões de vacina, nós teríamos evitado 150 mil mortes. Será que alguém falou para ele que nenhum lugar do mundo começou com 2 milhões de vacinados no dia? Será que alguém explicou isso para ele? Então, infelizmente, essa politização, essas colocações aí dúbias, que nem o meu companheiro fez aqui agora, que fica alimentando. Isso que não é bom para o Brasil. Isso que não é bom para a democracia. Vamos pontuar, vamos falar a verdade. O ano que vem, você escolhe o seu presidente, eu escolho o meu. E ponto final. Deixa o cara trabalhar. Para de pegar no pé com bobagem. Para de encher o saco. Vamos lá, companheiro Divaldo. Divaldo, é com você. Quando o cara não tem argumento, ele fala um monte de bobagem, solta meias verdades e transforma numa mentira. É o que você mais faz, Divaldo. É o que você mais faz. Ô, Divaldo, faz o seguinte, liga o seu microfone aí, eu desliguei sem querer, foi mutar o Padilha, mutei você, vamos lá. Para pagar agora tem que ficar quietinho. No dia 26 de janeiro, os Estados Unidos atingiu o pico de número de mortes por dia, foram 4.097, tá? No dia 20, foram 90 mortes nos Estados Unidos. Então, ele teve lá no começo do ano, o grande pico de mortes e o grande volume de mortes, ele aconteceu entre 10 de dezembro do ano passado e o dia 20 de fevereiro desse ano. Foi o pico de mortes dos Estados Unidos. E depois veio caindo abruptamente, que foi quando a vacinação lá ganhou corpo, as pessoas começaram a tomar a segunda dose da vacina e a vacina fazia efeito. E ontem foram 90 mortes no país inteiro. Eles não atingiram, ao contrário da nossa curva, que está em ascendência abrupta, a deles está em queda abrupta. Então, isso é efeito, sim, do processo de vacinação, que foi volumoso e expressivo a partir do começo desse ano. Aqui no Brasil, nós também começamos a vacinar de maneira expressiva, mais recentemente, e por isso nós demoraremos um pouco mais para colher os frutos disso. Tarde? Sim, tarde, mas ainda bem que foi feito. Ok. Muito bem, nós vamos encerrar o nosso Entre Linhas de hoje. O Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, vamos lá, rapidinho, tenho 1 minuto para encerrar o programa. Não, o Periquito só esqueceu de dizer o seguinte, como ele não é papagaio, então vou falar eu. Os Estados Unidos é fabricante de imunizante, né? Esse detalhinho ele esqueceu. Mas vamos lá, o que vale é a narrativa que ele tenta alimentar. Como Muito todo bem. novo que não é novo, ele fica igual. Bom, vou colocar todo mundo na tela para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Está aí Divaldo Cerezini, Adolfo Padilha, juntinhos. Olha, gente, valeu, muito obrigado por mais um programa maravilhoso. Espera aí, vou colocar de novo. Padilha, mostra aí. É o Palmeiras? Claro, né? Eu tenho que ser palmeirense. Eu aposto que o Divaldo é São Paulino, por exemplo. E eu sou corintiano, estou com a maioria, viu, gente? Estou com a maioria. Muito bem, valeu, gente. Grande abraço para todo mundo. A gente se fala a qualquer momento aqui no Entre Linhas. Voltamos na TV Brasileira e também no Prudente News 1070. Valeu, grande abraço. Até o nosso próximo encontro.